Alunos e alunas, na videoaula anterior, tratamos sobre o lugar da cultura e da liberdade entre as forças cosmo-antropológicas na concepção pitagórico-platônica. Vimos a grande diferença que há entre a cosmovisão grega antiga e a judaica cristã romana, a qual dissemos que se encontra no modo como os dois sistemas propõem a origem do mundo. O sistema judaico-cristão busca fundamento em uma certa interpretação da Bíblia, particularmente no capítulo 1 do Gênesis, que é o nome grego adotado pelos cristãos, ou Bereshit, que é como também o chamam os judeus no original do mesmo livro em hebraico. Então, para o cristianismo romano, a origem do mundo vem de uma criação ex nihilo, ou seja, do nada, tal como se pode conferir na tradução em português do capítulo 1 do Gênesis. Elohim, por meio da palavra, fez surgir o mundo juntamente com tudo que nele existe. A interpretação corrente dessa passagem do cristianismo romano defende que o mundo existente veio do nada, através da palavra de Deus, que, onde havia nada, Elohim foi fazendo surgir todas as coisas, ali mesmo em um fora dele. Por essa interpretação, a existência do mundo é colocada a partir do nada, e conferida e sustentada desde então por Elohim, o nome de Deus assinalado no capítulo 1 do Gênesis. Explicamos que os gregos antigos, e de modo mais sistemático, os pitagóricos platônicos, não tinham como, logicamente, aderir a esta concepção judaica cristã romana. Não é demais repetir o trecho do livro Convite à Filosofia de Marilena Chauí, que fala a respeito. Abre aspas. Os gregos antigos buscavam o princípio natural, eterno e imperecível, gerador de todos os seres. A cosmologia grega não admite a criação do mundo a partir do nada. Ela afirma a geração de todas as coisas por um princípio natural, de onde tudo vem e para onde tudo retorna. Esse princípio é a physis, causa natural contínua e imperecível da existência de todos os seres e de suas transformações. A physis é a natureza em sua totalidade, ou seja, é o princípio e causa primordial da existência e das transformações das coisas naturais, os seres humanos aí incluídos, e como o conjunto organizado de todos os seres naturais ou físicos. Fecha aspas. O platonismo sistematizou esse processo geracional de todas as coisas, não mais como sendo a partir do nada, como interpretaram os cristãos, mas por aquilo que eles chamaram de emanação. O conceito de emanação, como já dissemos ali, foi elaborado pela primeira vez por Plotino. Todos os seres, diz ele, enquanto permanecem, produzem necessariamente em torno de si e da sua substância uma realidade que tende para o exterior e depende da sua atualidade presente. Essa realidade é como uma imagem dos arquétipos dos quais nasceu. Assim, o fogo faz nascer de si o calor e a neve não detém em si mesma o frio. Mas, sobretudo, os objetos perfumados são prova disso, já que, enquanto existem, algo emana deles e em torno deles, uma realidade de que gozam todos os que estão próximos. Além disso, todos os seres que chegam à perfeição geram. Por isso, o ser que é sempre perfeito gera sempre, gera um ser eterno, mas que é inferior a ele. Essa geração de uma realidade que tende para o exterior depende do ponto de vista que se está concebendo. Do ponto de vista do ser humano, pode-se pensar em uma geração para o exterior, mas não no ponto de vista do próprio ser de onde tudo emana. Nesse caso, o processo geracional tem de ser concebido como sendo para dentro, como se fosse uma contração,
geradora de níveis ou de dimensões existenciais tendendo simultaneamente para o micro-infinito e o macro-infinito. E é assim que o platonismo efetivamente concebe o processo geracional de todas as coisas. Tudo parte do uno e, sempre para dentro, este uno vai gerando todas as dimensões existenciais com as suas devidas coisas correspondentes. Para o platonismo, a partir do caos primordial indeterminado, por um processo também indeterminado, surgiu na interioridade dele uma dualidade indeterminada, a qual Platão vai denominar de díade indeterminada. Essa divisão do uno gerou um arquétipo, que por emanação interna vai gerar todas as coisas. Começando pela geração do que poderia ser chamado de filho, o qual será denominado de logos, pelo platonismo. O logos, por conter em si tanto a essência do uno quanto da díade, adquire o poder de ele mesmo passar a ser o continuador do processo geracional da emanação. O logos, contendo essas duas tendências, passa a ter o poder de replicar diferencialmente, ou seja, por variações contínuas, esse arquétipo emanado, qual seja pai, mãe, filho. Ou seja, tudo o que existe de modo determinado tem, desde então, essa estrutura arquetípica triádica, pai, mãe, filho. Porém, a existência em si permanecerá sempre indeterminada como una e única. O Filho, o Logos, por sua vez, fará emanar de si o sistema cosmophysis, no qual o cosmos fará a vez de figura masculina, marcada pela tendência de continuidade e força centrípeta, e a physis fará a vez de figura feminina, marcada pela tendência de descontinuidade e força centrífuga. Alertamos ali que não se deve conceber o cosmos e a physis como entidades separadas, mas precisamente como um sistema unitário, tal como expressa muito bem o símbolo chinês Teiji, Yin e Yang, céu, terra. O sistema cosmophysis pode ser concebido como uma projeção do arquétipo pai-mãe, e nesse caso, o determinante logos emanou de si o seu primeiro determinado. Deve-se compreender a emanação como uma perfeição, uma perfecção, um perfazer de si diferencial a partir de si mesmo. Ou seja, o sistema cosmos physis é a própria perfeição do logos. Um perfazer do logos que resulta em um outro de si, a partir e na continuidade de si. É dessa forma que se pode compreender o sistema cosmos physis como sendo o filho do logos. Todavia, deve-se admitir que o atributo determinado do sistema cosmos physis não é absoluto, mas relativo. Ou seja, certamente há algo de indeterminado nesse sistema. Do contrário, ele não teria em si uma propriedade que o faz ser diferencial em relação a si mesmo. Tal elemento indeterminado deve corresponder ao mesmo indeterminado do qual ele se originou ou emanou, vale dizer, do caos originário indeterminado. Por isso, a projeção cosmos physis não estaria completa se não estivesse impregnado nela aquilo que dentro dela corresponderia ao caos indeterminado. Tal elemento, evidentemente, não é o próprio caos, mas a própria emanação deste na interioridade e nas condições do sistema cosmos physis. Este elemento é o acaso. E do acaso deve-se dizer que ele não é absolutamente indeterminado, mas apenas relativamente indeterminado.
é indeterminado para o intelecto cujo logos está submetido ou limitado às condições do sistema cosmos physis, mas o mesmo não seria indeterminado para o logos, a partir do qual ele emanou. Na interioridade do sistema cosmos physis, o acaso vai corresponder ao aspecto physis, o seu lado feminino, de certo que o outro aspecto, o cosmos, terá o seu correspondente, que é a necessidade. Dessa forma, pode-se pensar a necessidade e o acaso como forças correlativas opostas, mas dinamicamente complementares. Da relação polarizada necessidade-acaso, dois movimentos resultam: a possibilidade e a compossibilidade, advinda propriamente do polo da necessidade. A possibilidade é o aspecto reprodutivo da relação, de característica contínua, masculina e centrípeta, portanto, de tendência conservadora. A compossibilidade, por sua vez, advinda do polo acaso, será produtiva, de característica descontínua, feminina e centrífuga, portanto, de tendência transformadora. E assim, da mesma forma que o sistema cosmophysis resultou de uma emanação do arquétipo pai, mãe, filho, ou seja, da perfeição do logos, a continuidade do processo haveria de resultar em uma emanação do próprio sistema cosmos physis, ou seja, a perfeição do sistema cosmos physis haveria de gerar, como de fato gerou, um outro diferencial a partir de si, vale dizer, um filho. A esse filho do sistema cosmos physis, os platônicos chamaram de microcosmos. E, seguindo o processo de emanação triádico arquetípico, esse microcosmos também teria de ter uma polaridade. A polaridade feminina, que tende para a indeterminação, que é a liberdade, e a polaridade masculina, que tende para a determinação, que é a cultura. Assinalamos mais uma vez que é preciso compreender que essa mesma cultura, quando interage no sistema cosmos physis, tem um sentido oposto. Ali, ele é aquilo que produz a descontinuidade, o elemento que tende para a indeterminação. Ou seja, no sistema microcosmos, a cultura tem o sentido de força centrípeta, de força conservadora. Porém, no sistema cosmos physis, esse sentido se inverte e passa a ter uma tendência centrífuga, portanto, transformadora. Ora, se no sistema humano a cultura é o elemento que tende para a conservação, ela tem ali a liberdade como aquilo que se lhe opõe. Vale repetir, o lugar da liberdade no sistema humano é o vetor que aponta para a indeterminação, ou seja, a liberdade é o elemento que possui a característica da indeterminação no ser humano. Todavia, da mesma forma que a cultura, que possui duas perspectivas opostas, dependendo do sistema em que ela se encontra em relação, a liberdade pode também ser vista em duas perspectivas. Uma quando se encontra associada à necessidade e outra quando se encontra associada à cultura, que tende para a indeterminação no sistema cosmos physis. E, finalmente, dissemos que tais são as oposições estruturalmente colocadas da liberdade e da cultura, que os diversos filósofos vão explorar em suas também diversas concepções. Uma vez no rumo das extremidades de ação das forças, outra vez tentando compreender as possibilidades de resultante entre essas forças. Nesta aula, vamos tratar de um desses polos do sistema microcosmos, que é a cultura. De modo que, seguindo a metodologia dialética do platonismo, ao tratarmos da cultura, é imprescindível que também tratemos juntamente da força que se lhe opõe, que é a natureza. E, do ponto de vista fenomenológico, a primeira confusão que devemos desfazer é aquela que procura reduzir
A natureza àquilo que se encontra restrito ao campo da percepção e da compreensão humana. Vale dizer, em si mesma, a natureza é indeterminada para o ser humano. A natureza, tal como a percebemos e como a compreendemos, não é e não tem como ser determinada para nós, seres humanos. Por isso, a primeira ação filosófica pertinente é desmistificar o conceito de, abre aspas, natureza humana, fecha aspas. E isso se efetiva tratando de desfazer a confusão de que entre o sistema humano, o microcosmos, e o sistema cosmos-physis há tão somente continuidade, como se tratasse de um só sistema. Não. Entre os dois sistemas há uma inarredável descontinuidade que, todavia, não deve nos fazer acreditar que daí implica em uma separação absoluta entre eles. Repetimos, não, entre os dois sistemas há um profundo entrelaçamento, mas que exatamente por serem ambos polarizados, devem ser perspectivados quando os estamos estudando. O ser humano está dentro da natureza, mas em relação a ela, ele, ser humano, tem de ser concebido como uma abertura, como algo que, para a natureza, resulta em um princípio de indeterminação, algo que vai para o rumo de ser um outro para a natureza. Por isso que os filósofos viram muito cedo que será sempre um erro tentar circunscrever o ser humano como uma mera continuidade da natureza. Entendamos, pois, como foi constituída propriamente a ideia de natureza. O texto do slide diz: dizer que alguma coisa é natural ou por natureza significa dizer que essa coisa existe necessariamente. Ou seja, não pode deixar de existir, nem pode ser diferente do que é. E universalmente, ou seja, em todos os tempos e lugares. Porque é efeito de uma causa necessária e universal. Essa causa é a natureza. É a partir daí que deriva a errônea conclusão de que, assim como é da natureza dos corpos serem governados por uma lei natural, também seria por natureza que os homens sentem, pensam e agem, e que, por isso, haveria uma natureza humana. Ora, se o ser humano, enquanto sistema, resulta de uma descontinuidade ou de um movimento de indeterminação em relação ao sistema da natureza, então não se deve conceber o ser humano como resumindo-se a um mero efeito de uma causa necessária e universal. E como podemos verificar isso? Ora, precisamente analisando, refletindo e criticando cada frase que se diz ou que se ouve dizer em nosso cotidiano, que insistem em naturalizar os seres humanos, seus comportamentos, ideias, valores, forma de viver e de agir. Veríamos como, em cada caso, os fatos desmentem tal naturalização. Veríamos como os seres humanos variam em consequência das condições sociais, econômicas, políticas e históricas em que vivem. Veríamos que somos seres cuja ação determina nosso modo de ser, agir e pensar, ou seja, cuja ação produz um movimento de indeterminação em relação à natureza. Vamos colocar os exemplos a serem de uma vez por todas desmistificados. Assim, por exemplo, dizer que, abre aspas, é natural chorar na tristeza, fecha aspas, entra em contradição com a ideia de que, abre aspas, homem não chora, fecha aspas, pois, se isso fosse verdade, o homem teria de ser considerado um ser que escapa das leis da natureza, já que chorar é considerado natural.
O mesmo se passa com as frases sobre o medo e a coragem. Nelas é dito que o medo é natural, mas que certa pessoa é admirável porque não tem medo. Aqui, além da contradição, ainda parecemos ter admiração por quem misteriosamente escapa da lei da natureza. Outro exemplo, se perguntarmos o porquê dos colonizadores, ao instituírem a escravidão, escolheram trazer os negros africanos para a América, vamos concluir que é o oposto da ideia que foi naturalizada de que os negros eram indolentes, preguiçosos e malandros. Analisando, refletindo e criticando tais exemplos, vamos concluir que a ideia de natureza humana como algo universal, intemporal e existente em si e por si mesma não se sustenta. E por quê? Porque os seres humanos são culturais e históricos. Vale explicar, o ser humano, por ser cultural e histórico, não se encaixa estritamente na necessidade e universalidade que é próprio do conceito de natureza. Ou seja, o cultural e o histórico têm um modo de escapar do necessário e do universal, exatamente por conter, em relação a eles, um movimento ou um princípio de indeterminação, o qual nós veremos em uma próxima aula, que é a liberdade, a qual já mencionamos antes. Mas antes disso, vamos compreender melhor como os pensadores ao longo da história procuraram estabelecer um conceito para a natureza. Vamos ver como os diferentes conceitos que foram se sucedendo historicamente vão estar relacionados com a perspectiva que os também diferentes pensadores se colocaram para compreender aquilo que hoje nós denominamos de natureza e que os gregos denominavam de physis. Tais perspectivas vão constituir os vários sentidos da ideia de natureza, que vão sendo concebidos pelo pensamento ocidental. O primeiro sentido, historicamente, diz: a natureza é princípio de vida ou princípio ativo, que anima e movimenta os seres. Nesse sentido, fala-se em deixar agir a natureza, ou seguir a natureza, para significar que se trata de uma força espontânea, capaz de gerar e de cuidar de todos os seres por ela gerados. O pensador que assim concebe a natureza coloca-se na perspectiva de que ela é um imenso útero, dotado de uma força e de uma energia da qual nada existente pode escapar. Nesse sentido, a natureza é aquilo que cuida de cada coisa existente, porém também, para tanto, nada deixa escapar da sua rede que a tudo nutre e entrelaça. O segundo sentido, historicamente, diz: a natureza é a essência própria de um ser. Nesse sentido, a natureza de alguma coisa é o conjunto de qualidades, propriedades e atributos que a definem necessariamente. Aqui, natural se opõe a acidental, ou seja, aquilo que pode ser ou deixar de ser, e ao que é adquirido por costume ou pela relação com as circunstâncias. O pensador que assim concebe tem a natureza como aquilo que diz o que cada um dos seres existentes é. Ou seja, por essa concepção, a natureza é o logos individual de cada coisa existente. É aquilo que diz a diferença específica de cada coisa. É aquilo que faz cada coisa ser única. E, ao mesmo tempo, como cada coisa se relaciona com tudo aquilo que não é ela mesma. O terceiro sentido, historicamente, diz: a natureza é a organização universal e necessária dos seres, segundo uma ordem regida por leis universais e necessárias.
Nesse sentido, a natureza se caracteriza pelo ordenamento dos seres, pela regularidade dos fenômenos ou dos fatos, pela frequência, constância e repetição de determinadas relações de causalidade entre as coisas. Esse terceiro sentido é uma consequência da investigação que resulta do estudo e do conhecimento do segundo sentido. Dado que cada coisa tem um modo de ser dita ou de dizer-se, mas também tem modos de se relacionar com os demais seres mediante leis necessárias e universais, então a própria natureza pode ser vista como uma organização infinda, cujas leis, por serem determinadas, podem ser estudadas e conhecidas por aquele que bem souber lê-la. O quarto sentido, historicamente, diz: a natureza é tudo o que existe no universo, sem a intervenção da vontade e da ação humanas. Assim, natureza ou natural opõe-se ao que é produzido pelos homens. Portanto, opõe-se à técnica e à tecnologia. Por esse motivo, nós compreendemos o natural e o técnico como sendo opostos. A perspectiva desse sentido é a perspectiva própria do ser humano, enquanto indivíduo que possui uma consciência, a qual, ao mesmo tempo que contempla a natureza como algo que lhe é exterior, também compreende que tem algo em si mesmo que lhe escapa, às suas faculdades, as quais não apenas não devem obediência automática à natureza, como também descobrem que têm o poder de transformá-la, segundo uma ordem própria. O quinto sentido, historicamente, diz: a natureza é o conjunto de tudo quanto existe e é percebido pelos humanos, como o meio ambiente no qual vivem. A natureza aqui significa tanto o conjunto das condições físicas em que vivemos, quanto as coisas que contemplamos com emoção: a paisagem, o mar, o céu, as estrelas, os terremotos, os eclipses, etc. A natureza é o modo visível como meio ambiente e como aquilo que existe fora de nós. Nessa perspectiva, a natureza é tudo aquilo que não é o ser humano, ou não resulta da ação do ser humano. Compreendido, então, os diferentes sentidos da ideia de natureza que historicamente foram sendo constituídos, passemos a fazer o mesmo em relação à ideia de cultura. É certo que os antigos gregos, para entenderem o fenômeno da cultura, colocaram-se preferencialmente na perspectiva da natureza e não daquilo que seria mais propriamente o ponto de vista do ser humano. Esse primeiro sentido vigorou com poucas variações não essenciais até o século XVIII. Isso porque eles não eram partidários da ideia de que o ser humano seria um ente especial em relação aos demais, que disporia de um valor transcendente à própria natureza, inclusive com o status de filho de Deus. Doutrina que poucos séculos depois foi incorporada ao cristianismo judaico-cristão romano. Para os gregos antigos, o ser humano tinha a sua essência, mas esta, em momento algum, ultrapassava os domínios da physis, como se pudesse, de alguma forma, transcender a própria natureza. Não, a essência do ser humano é imanente à physis. Portanto, o que lhe cabe é estabelecer em relação a ela uma profunda busca pela harmonização. Por isso que o ser humano era considerado então como um microcosmo, ou seja, uma forma de harmonia inferior, cuja existência se dá no interior do cosmos. Daí que a ideia de cultura, nesse primeiro momento da antiguidade grega, significava, abre aspas, o cuidado do homem com a natureza, fecha aspas. Este significado fica ainda mais evidente quando se sabe que a palavra cultura deriva do verbo latino colere,
cuja tradução simples para o português poderia ser cultivar, criar, tomar conta, cuidar. Ou seja, o ser humano é um continuador das manifestações da natureza, da physis. Existindo dentro da physis, o ser humano é um continuador dela e, como tal, pode ser compreendido como sendo uma segunda natureza. Como exemplo, temos a palavra agricultura, que tem precisamente esse significado arcaico. Ora, a ideia de cultura significava também o cuidado do homem com os deuses, pois os deuses, para os gregos antigos, são a expressão e o exercício personalizados das variadas e diversas forças ativas da natureza. A relação entre essas diversas forças devem, afinal, resultar sempre em harmonia. Do contrário, quem mais pode ser prejudicado serão os entes mortais ou passíveis de decomposição. A relação entre essas diversas forças devem, afinal, resultar sempre em harmonia. Do contrário, aqueles que mais podem ser prejudicados serão os entes mortais ou passíveis de decomposição. Vale dizer, os seres humanos, os animais, os vegetais e também os minerais. Nesse sentido, a palavra culto tem arcaicamente este significado. Cultura significava ainda o cuidado com a alma e o corpo das crianças, com sua educação e formação. Enquanto microcosmos, como vimos antes, o ser humano tem as suas próprias polaridades, sendo que a alma e o corpo representam, na interioridade do ser humano, a reprodução das relações de forças do sistema cosmos physis. A alma sendo o polo masculino, que tende para a continuidade, e o corpo sendo o polo feminino, que tende para a descontinuidade. Nesse sentido, cuidar da alma e do corpo é buscar incessantemente a harmonia entre as forças ativas que são próprias de cada um. A palavra puericultura, em latim puer, significa menino, puera, menina, carrega bem esse significado. Vale dizer, fazer com que as crianças compreendam a physis e todos os seus desdobramentos, para, enfim, poder imitá-la constantemente e continuamente, da melhor forma possível. A cultura era o cultivo ou a educação do espírito das crianças, para se tornarem membros excelentes ou virtuosos da sociedade pelo aperfeiçoamento e refinamento das qualidades naturais. Com esse sentido, ela correspondia ao que os gregos chamavam de paideia. Nesse primeiro sentido, cultura era o aprimoramento da natureza pela educação em sentido amplo. Era a formação das crianças, não só pela alfabetização, mas também pela iniciação à vida na coletividade. Culta era a pessoa fisicamente bem preparada, moralmente virtuosa, politicamente consciente e participante, intelectualmente desenvolvida pelo conhecimento das ciências, das artes e da filosofia. Nesse primeiro sentido, cultura e natureza não se opõem. Os humanos são considerados seres naturais, diferenciando-se dos demais por serem dotados de linguagem e de pensamento. Sua natureza, porém, não pode ser deixada por conta própria, porque tenderá a ser agressiva, destrutiva, ignorante. Precisa, por isso, ser educada, formada, cultivada de acordo com os ideais de sua sociedade. A cultura é, como já explicamos, uma segunda natureza, que a educação e os costumes acrescentam à natureza de cada um.
uma natureza adquirida, que aperfeiçoa e desenvolve a natureza inata de cada um. Porém, a partir do século XVIII, cultura passa a significar os resultados e as consequências daquela formação ou educação dos seres humanos, resultados expressos em obras, feitos, ações e instituições sociais e políticas. A cultura são os costumes, as técnicas e os ofícios, as artes, a religião, as ciências, a filosofia, a vida moral e a vida política ou do Estado. Aqui, o que mudou foi a perspectiva do homem moderno em relação à natureza. Nessa perspectiva, também aqui está incorporada, de modo subliminar, a ideia judaica cristã romana de uma distinção de status entre o ser humano e a natureza. Vale dizer que entre a natureza e o ser humano não há uma continuidade. Mesmo a perspectiva materialista não entra em contradição com a ideia cristã da natureza. No cristianismo romano, o ser humano não é uma produção da natureza, mas uma criação direta de Deus. Por isso, ele essencialmente não lhe deve obediência. Algo muito parecido se dá também na perspectiva do materialismo. Dado que o ser humano é uma consequência da evolução da matéria, em que a natureza aí é um mero estágio, o ser humano não teria qualquer obrigação de imitá-la ou obedecê-la. A natureza não é vista como sendo possuidora de alguma forma de consciência, mas um mero ser que dispõe de um programa automático de ação. Consequência disso, para os materialistas, o ser humano deve ter um status superior ao da natureza, uma vez que ele possui uma consciência, algo que não haveria ou não se tem evidência de haver na natureza. Para o cristianismo romano, o ser humano está na natureza, mas não é essencialmente uma extensão da natureza. Ele está aqui, mas o seu lugar originário e de direito não é aqui, mas no paraíso, para viver junto com Deus. Ainda desse ponto de vista do cristianismo romano, Deus é uma pessoa, o que difere radicalmente da visão das tradições antigas, que compreendem o Deus absoluto como um ser indeterminado, portanto impensável, indizível, impessoal, insondável, etc. Para os gregos antigos, o homem não possui as capacidades para se relacionar conscientemente com Deus absoluto, mas apenas com suas expressões ou emanações, que são exatamente os deuses, os quais, na tradição judaica cristã e judaica islâmica, equivalem essencialmente aos anjos, em uma dimensão superior, e aos djinns, denominados pelos árabes, ou os daimons, denominados pelos gregos, em uma dimensão inferior ou intermediária à dimensão dos humanos. Diante de todas essas tendências assinaladas acima, como estando presentes como pressupostos na Constituição a ideia de cultura a partir do século XVIII, podemos concluir que a cultura se tornará, desde então, sinônimo de civilização, porque os pensadores julgavam que os resultados da formação e educação se manifestam com maior clareza e nitidez nas formas de organização da vida social e política, ou na vida civil. Deve-se ressaltar que essa perspectiva não era estranha ao mundo grego antigo, uma vez que a palavra grega politismos, cuja tradução para o português é exatamente cultura, já traz essa ideia de um efeito que é resultante das ações dos cidadãos que vivem na polis, ou seja, nas cidades. Em um momento seguinte, ou como consequência dessa descontinuidade
da ideia antiga de natureza e, à medida que este segundo sentido foi prevalecendo, além de civilização, cultura passou a significar também a relação que os seres humanos, socialmente organizados, estabelecem com o tempo e com o espaço, com os outros seres humanos e com a natureza. Agora, cultura torna-se sinônimo de história. Precisamente porque os feitos das diferentes civilizações são registrados na e pela história, tornando-se assim inspiração para desdobramentos convergentes ou divergentes dos modelos civilizacionais registrados historicamente. A distinção entre natureza e cultura passa, então, a levar em conta a maneira como o tempo se realiza. Ao contrário da natureza, o tempo da cultura é o da transformação, isto é, das mudanças nos costumes, nas leis, nas emoções, nos pensamentos, nas técnicas, no vestuário, na alimentação, na linguagem, etc. Aprofundando mais ainda nesse segundo sentido da cultura como transformação, vários filósofos e historiadores vão concluir que, antes de tornar-se civilização ou história, a cultura surge quando os homens produzem as primeiras transformações na natureza pela ação do trabalho. O trabalho, assim, passa a ser visto como sendo a ação originária da cultura. É com o trabalho que o homem produz a cultura. Vale dizer, com o trabalho, os seres humanos produzem objetos inexistentes na natureza e organizam-se socialmente para realizá-lo, dividindo as tarefas. Para aumentar os recursos produzidos, instituem a família e as relações de parentesco, as aldeias e vilas. Para protegê-las, inventam as armas e a guerra. Invocam e adoram forças divinas, instituindo a religião. Inventam o comércio, daí as desigualdades com a propriedade privada. A divisão social da qual surgirão as classes sociais e os conflitos, e destes a instituição do poder. Ou seja, por essa perspectiva, não há uma única instituição ou dimensão humana que seja anterior ao trabalho. Como movimento consequente à ideia de natureza como produto do trabalho, uma dessas variadas formas de trabalho vai se consolidar como sendo aquela que tende para o máximo a que o homem pode chegar, mais propriamente aquela que faz avançar o próprio limite daquilo que pode realizar o ser humano. Vale dizer, direito. É o direito e pelo direito que o trabalho se consolida e se organiza de modo civilizacional, historicamente, como ordem simbólica. Por essa última perspectiva, a cultura é instituída no momento em que os humanos estabelecem para si mesmos regras e normas de conduta que asseguram a existência e a conservação da comunidade. Diferentemente da lei natural, a lei humana é um mandamento social que organiza toda a vida dos indivíduos e da comunidade, tanto por determinar o modo de estabelecimento dos costumes e de sua transmissão de geração a geração, como por presidir as ações que criam as instituições sociais. Pois a lei não é uma simples proibição para certas coisas e obrigação para outras, mas é a afirmação de que os humanos são capazes de criar uma ordem de existência que não é simplesmente natural,
física biológica, mas é propriamente uma ordem simbólica, ou seja, uma ordem autônoma capaz de manter por si mesma a sua consistência lógica e existencial. Isso significa, enfim, que tal ordem simbólica consiste na capacidade humana de dar às coisas um sentido que está além de sua presença material, isto é, a capacidade de atribuir significações e valores às coisas e aos homens. A cultura, nessa perspectiva extrema, é a constituição passo a passo do mundo propriamente humano. Deve-se advertir aqui que, mesmo enquanto ordem simbólica constitutiva do mundo propriamente humano, tal ordem não escapa ainda ou não tem como escapar das consequências lógicas da perspectiva dos antigos gregos. Pois a constituição do mundo humano é a missão propriamente do ser humano, pois se ele for capaz de elaborar um mundo ordenado por si e para si, nada impede que ele possa ir além disso e elaborar um outro mundo similar e simulado, que passe a existir virtualmente fora do domínio da própria ordem simbólica humana. Um mundo em que o homem possa se projetar e, inclusive, possa viver ali, virtualmente, através de avatares, tal como se vê hoje nos jogos eletrônicos, mas que já eram mencionados nos antigos livros sagrados, como são exemplos os avatares citados nos Vedas hindus, os deuses gregos e os anjos hebraicos, os quais tomavam ali a forma humana para ter uma experiência propriamente da vida humana, a qual é similar, mas não é a mesma que a vida daqueles deuses e anjos. O livro de Jó, como um todo, pode ser compreendido como uma conclamação para que o Deus Javé se disponha a ter a experiência da vida humana, ou seja, encarnando como um mero ser humano, abdicando de seu poder divino para submeter-se aos limites estritos das capacidades humanas na interioridade deste mundo. Jó sugere que falta a Javé a experiência de ser propriamente humano. Ora, a encarnação do Logos como Cristo nos evangelhos judaicos e gregos, a encarnação de Vishnu como Krishna no Bhagavad Gita da tradição hindu, a encarnação de Osíris como seu filho Horus, como relatam os textos de natureza religiosa do Egito Antigo, são fartos exemplos de que isso se realizou, se não historicamente, pelo menos na psique da coletividade do ser humano. Vale dizer, historicamente ou psiquicamente, os deuses ou arquétipos, tal como concebia Carl Gustav Jung, tiveram ou passaram pela experiência de viver como um mero ser humano. Nesse sentido, a vida de cada ser humano é, afinal, a realização continuada desse feito. De modo semelhante, uma vez que a humanidade possa elaborar um mundo virtual na interioridade dos sistemas computadorizados, nada impedirá que ele queira e possa se projetar e submergir para ter a experiência de viver dentro dos limites desse mundo virtual criado por ele. Para esse mundo virtual, o ser humano é como um Deus, mas uma vez que ele se deixe mergulhar e se submeter aos limites estritos do sistema normativo deste mundo, ele estará ali como um personagem, o qual, ainda que seja onisciente e conhecedor do sistema operacional deste mundo virtual, ele só será vitorioso no caso de viver ali sem usar em momento algum qualquer recurso do programador do sistema, ou seja, de qualquer recurso extraordinário, exterior e transcendente ao próprio sistema, como é exemplo no Evangelho, quando Jesus renuncia a ser o Senhor deste mundo por sugestão ardilosa do anjo Lúcifer. E com esse comentário, damos por concluída esta aula de filosofia sobre a cultura. Obrigado.